No programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. A tecnologia está sempre presente no nosso dia a dia, inclusive em bares e restaurantes. No quadro Pequena Notável, você vai conhecer uma empresa que desenvolve sistemas de cardápio digital e visa aumentar a eficiência do negócio dos seus clientes. Entre os dias 25 e 28 de junho aconteceu a 29ª edição da FISPAL Tecnologia, Feira Internacional de Embalagens, Processos e Logísticas para as Indústrias de Alimentos e Bebidas em São Paulo. Nossa equipe foi até o evento e trouxe as principais novidades a você. E ainda, confira a entrevista exclusiva com o deputado federal Pedro Eugênio. Entre os dias 25 e 28 de junho, aconteceu a 29ª edição da FISPAL Tecnologia, Feira Internacional de Embalagens, Processos e Logísticas para as Indústrias de Alimentos e Bebidas, no pavilhão do AMB em São Paulo. A gente consegue mostrar e transmitir para esses novos clientes e futuros clientes e clientes atuais as tecnologias do momento. Nosso objetivo é trabalhar na FISPAL, expor aqui componentes tecnológicos para a área de automação, movimentação de cargas e tecnologia. Nós trouxemos para essa feira o sistema de manipulação de carga a vácuo Jumbo. É um sistema de paletização manual, onde retira totalmente a carga do operador, o esforço do operador, trazendo para o mercado um produto de alta tecnologia, focado na ergonomia e melhora das condições de trabalho dos operadores, de paletização e despaletização de cargas. A Torfresma está expondo nesse momento, nessa edição, um robô de paletização focado para a linha de leite longa-vida, leite UHT, e com essa solução a gente consegue, através do custo-benefício, trazer a inovação associado à redução de custo para a indústria. A feira é a mais importante da América Latina do setor, reunindo representantes de todo o Brasil e de 41 países. Nós sabemos que é sempre necessário trazer inovações e modernidade ao nosso negócio para que ele se destaque diante da concorrência. Pensando nisso, essa empresa paulistana desenvolveu o sistema de cardápio digital. Nossa empresa já tem 4 anos no mercado de tecnologia, especificamente no mercado de cardápios digitais. E desses 4 anos, 2 anos nós ficamos desenvolvendo o software. Ou seja, trabalhamos de portas fechadas para apresentar a ferramenta que já está no mercado nesses últimos 2 anos. Como funciona este sistema? E a gente traz uma ferramenta que é esse cardápio digital, que deixa à disposição dos clientes que estão nos bares e nos restaurantes todos os pratos com fotos e bebidas do cardápio completo. Ou seja, o cliente senta na mesa, ele faz desde o primeiro pedido até o encerramento da conta. Além dos clientes interagirem com os produtos ali disponíveis, eles também poderão ter acesso a conteúdos jornalísticos e publicitários. A nossa empresa é líder de mercado hoje e também somos os pioneiros. E toda inovação paga-se um preço. Então nós começamos uma empreitada que aqui no Brasil não havia histórico, não havia padrão e não havia nada parecido. Tivemos que qualificar todas as pessoas que trabalham conosco hoje. Tivemos que entender o mercado brasileiro, tivemos que adaptar o nosso software, que é 100% desenvolvido por nós, mas no meio do caminho tivemos que fazer muitas adaptações. Essa novidade tem deixado muitos empresários e clientes surpresos e interessados neste sistema. Nós procuramos uma solução para melhorar o atendimento, né? Para otimizar o tempo de pedido do cliente, né? Atendimento de garçons e a visualização dos pratos, porque muitas vezes o cliente ele visualiza o nome, mas não consegue assimilar ao prato. Então a visualização dos pratos vai melhorar muito a demanda dos pedidos.
Esta é uma pequena empresa que se faz notável no mercado, trazendo inovações tecnológicas para o dia a dia de milhares de empreendedores e clientes do Brasil. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Como nós colocamos há alguns dias, já está em vigor desde o dia 1º de junho a legislação que prevê que deve fazer constar na nota fiscal, na venda de bens ou prestação de serviços, as incidências tributárias dessas mercadorias, desses bens e serviços fornecidos. Com toda a celeuma que havia sobre a regulamentação, a forma de se cumprir a lei e uma série de dúvidas, o governo decidiu, aproveitando uma medida provisória, prorrogar o prazo não de vigência da lei, mas o prazo a partir de quando se dará a punição pelo descumprimento da lei, prorrogando, portanto, por mais um ano essa questão. Como disse, as empresas continuam ou já estão obrigadas a cumprir a lei. Ela está em vigor, mas a punição se dará apenas daqui a um ano, para que elas tenham realmente essa oportunidade de se adequar, melhor entender e bem cumprir a lei. Nesse período, haverá ainda a regulamentação dessa norma que determina que se coloque, discrimine todas as incidências tributárias nas operações. O interessante é que essa regulamentação ficará, segundo informações do governo, a cargo da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Interessante porque mostra que realmente há uma preocupação na questão do microempresário, do empresário da micro e da pequena empresa. Esse é onde surgem as maiores dúvidas, os maiores ônus em relação ao cumprimento da lei. E interessante ainda também que caberá, segundo essas mesmas fontes do governo, à Secretaria da Micro e da Pequena Empresa a fiscalização do cumprimento da lei que determina, então, a discriminação dos impostos da carga tributária na venda de bens e serviços. Aí tem algumas dúvidas, porque como que a Secretaria da Micro e da Pequena Empresa vai conseguir fiscalizar todos os estabelecimentos do Brasil e que não são só de micro e pequenas empresas. Temos médias e grandes empresas, os grandes magazines, supermercados também obrigados ao cumprimento da lei. Portanto, vamos aguardar e vamos ver como que se dará então a regulamentação, assim como a fiscalização. Importante é que nesse momento, para que já se possa ir cumprindo a lei, principalmente os estabelecimentos que têm um pequeno rol, uma gama não muito grande de produtos, não precisa constar especificamente da nota fiscal, mas é preciso dar ciência ao consumidor de qual é a incidência tributária sobre aqueles bens e serviços. Portanto, muitas vezes apenas uma tabela colocando qual é o percentual, a alíquota de cada imposto incidente naquela operação, já é suficiente, em princípio, para estar se atendendo à lei. Bom, porque se está mostrando preocupação com a segurança do micro e do pequeno empresário, ou melhor, do empresário da micro e da pequena empresa. E é essa a maior preocupação do SINP, a segurança e a manutenção da atividade produtiva do empresário, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Entrevista da semana. O Brasil vive um momento, no mínimo, privilegiado, onde as mudanças vêm à tona. E os homens que fazem as mudanças são os responsáveis por essa nova condução no processo. Hoje, muito nos honra com a sua visita, sua participação e as suas opiniões, o deputado Pedro Eugênio, que é presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa no Congresso Nacional. É um prazer tê-lo conosco, deputado. Prazer meu, Cury. Deputado, agora, recentemente, o presidente Dilma criou, após a aprovação no Congresso Nacional, sancionou o Ministério da Micro e Pequena Empresa. O senhor assume a presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Ou seja, estamos vivendo, na sua avaliação, o início de uma fase
de mais valorização da micro e pequena empresa? Com certeza é um momento novo, privilegiado, mas é um momento que faz parte de um caminho longo. De um processo. De um processo que já vem se estabelecendo há vários e vários anos. O próprio verdade. ministro Afif tem uma história muito ligada a isso. Eu, no meu primeiro mandato, já se vão aí uns 16 anos, já tive a oportunidade, na época era o Núcleo Parlamentar de Estudos Econômicos e Tributários, não havia frente. É verdade. E participamos naquele momento das tentativas de gerar uma legislação específica que favorecesse a micro e pequena empresa, como aliás a Constituição determina. E no início do governo Lula, nós tivemos, aliás já foi em 2006, nós tivemos o início do Simples Nacional, que estabelece condições diferenciadas, como nós sabemos, para a micro e pequena empresa pagar menos impostos e que tem outras frentes importantes que têm a ver com fomento, com capacitação, com estímulos de desenvolvimento de tecnologia, envolve muitos ministérios. Estava faltando um ministério para coordenar isso tudo. Sem dúvida. O Ministério da Indústria e Comércio de um lado, a Fazenda, a Previdência, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Só aí nós temos 4 grandes parceiros que têm responsabilidades em fomentar, apoiar a micro e pequena empresa. Fazia-se necessário, era uma antiga bandeira, termos o Ministério. E a Frente Parlamentar, que vem atuando já há bastante tempo, e da qual agora sou o presidente, encampa, entre outras coisas, um projeto de lei daquilo que esperamos seja a 5ª revisão do Simples Nacional, evidentemente aperfeiçoando esse instrumento. Sem dúvida, faz parte de um processo, isso é absolutamente real, e a Constituição, em 88, coloca lá a micro e pequena com tratamento diferenciado. Agora, a grande expectativa na sua avaliação, quais os avanços que o senhor acha que poderão advir desse novo cenário de um poder ministerial para coordenar isso, unificado, ao invés de ter várias frentes, trabalhando, me parece que muito de perto com a frente parlamentar, pelo menos foi o que assistimos recentemente em Brasília, com a sua participação, a participação do ministro Afif, enfim, e de várias outras autoridades que lá estavam. Na sua avaliação, que avanços seriam importantes nessa discussão que está se tendo na nova lei geral, ou seja, da revisão da lei geral? Nessa revisão, nós temos aspectos de aperfeiçoamentos tributários, nós temos a inclusão de setores que ainda estão fora do Simples, para que eles sejam beneficiários do Simples. Nós defendemos que o critério do faturamento é que deveria ser o critério que permitisse que toda ou qualquer atividade estivesse dentro do Simples, mas se não conseguirmos esse objetivo maior, termos um número maior de profissões e atividades econômicas dentro do Simples, nós temos uma frente que eu considero a mais importante, além dos aspectos de aperfeiçoamento também na linha de desburocratização, que também estão presentes, é a questão da substituição tributária, que hoje representa um retrocesso. Isso é uma coisa preocupante, porque até hoje temos falado sempre em avanços. Neste caso, na revisão do Simples, estamos ali propondo que hajam mecanismos que inibam os efeitos da substituição tributária sobre a micro e pequena empresa. Porque aquilo que começou, na época que o Everardo Maciel, conversávamos há pouco aqui sobre ele antes do programa, ele era o secretário da Receita. Naquela época, a substituição tributária ela começou a ser operada pelos estados quando se colocou como esforço do Congresso Nacional. Se regulamentou o uso da substituição tributária, se mirava combustíveis, bebidas, energia, grandes cadeias produtivas e pouquíssimas que tivessem um peso econômico muito grande e estruturador e que, na ponta, se faziam difíceis de serem fiscalizadas. Portanto, aumentava-se a arrecadação de uma forma legítima através desse mecanismo.
Pois bem, o mecanismo se disseminou. Hoje tem estado que praticamente tem mais de 80% das suas atividades econômicas, de alguma forma, sendo pagas, os impostos sendo pagos antecipadamente. Exige-se mais capital de giro das empresas, mas no caso das micro e pequenas empresas, que são 99% das empresas brasileiras, na realidade, obriga essas empresas a pagarem, além do que pagam no Simples, a substituição tributária. Então tem empresa que está pagando mais do que se não fosse do Simples. Ou seja, um dos objetivos, e achamos importantíssimo esse objetivo, é que se volte a ter um equilíbrio de uma vantagem competitiva fiscal, tributária, para a micro e pequena empresa, coisa que hoje, em vários estados, em função da substituição tributária, não existe. Ou seja, o pequeno paga mais imposto, em certos casos, do que os grandes. E isso foi a ideia lá do Dr. Everardo Maciel, que também foi um dos criadores do Simples. Ele trouxe de um lado o Simples e trouxe do outro lado a substituição tributária. O sistema de substituição tributária ele é legítimo. Né? Para os grandes. Para os grandes, para algumas cadeias produtivas. Nós estamos propondo que sejam reduzidas essas cadeias produtivas e, no caso em que permaneça a substituição tributária para determinados produtos, que haja um mecanismo de redução do imposto, de compensação. Isso é a essência do que está proposto lá. Temos que discutir com o CONFAS, como aliás já fizemos, mas agora com uma comissão especial formada, é importante lembrar, temos lá a comissão formada, o deputado Cláudio Puti é relator, o deputado Armando Virgílio é o presidente, e ela já está formada, operante. Na próxima semana teremos audiências públicas e vamos esperar agora, então, que essa negociação com a Fazenda de um lado, com os governos estaduais de outro, ela dê conta de sairmos com uma lei aprovada, uma lei complementar de revisão do Simples, que neutralize e que retire esse peso da substituição tributária sobre... Que é importantíssimo. E essa é a coisa mais importante, na minha opinião. De fundamental importância para as micro e pequenas empresas, setor industrial, que é o que nós representamos, mas, enfim, para todas as micro e pequenas empresas é importantíssimo. Agora, essa nova visão da importância do peso que faz parte de um processo. Né? Não estamos fazendo aqui um corte e desmerecendo todo o passado. Pelo contrário, o momento que nós vivemos é um processo todo evolutivo. Na avaliação do senhor, o senhor vê a possibilidade de termos uma velocidade nessas aprovações, porque muitas pressões virão para que não seja aprovada o fim da substituição tributária. Como é que o senhor vê isso, especialmente a negociação com o Executivo, que terá um papel fundamental para que tudo isto possa ocorrer? Veja, os governadores, através dos seus secretários de Fazenda, reconhecem que a substituição tributária está prejudicando a micro e pequena empresa e que isso é um efeito colateral indesejável. Então esse consenso já existe, o que não é pouco. Imagine se eles estivessem dizendo que não era bem assim. Seria impossível. Os dados estão aí comprovando, não é, que o crescimento dos recursos pagos pelas microempresas a título de substituição tributária estão crescendo numa velocidade muito grande, principalmente nos últimos 2 anos, já são bilhões. Não é? Pois bem, essa realidade, então, essa base para a negociação já está posta. O que é que o CONFAS alega? Que é difícil de operacionalizar isso aí, que é difícil e tal. Vamos discutir essa operacionalização, porque com todos os mecanismos eletrônicos que temos hoje, de controle, de emissão de nota fiscal e tudo mais, com certeza há mecanismos, se não exatamente aquilo que está na lei, nós não estamos com nenhuma ideia fixa de que tem que ser aquilo que está ali escrito. Claro. O espírito é que deve prevalecer. Isso. Deve prevalecer a ideia de que o micro e pequeno empreendedor, a ele tem que ser garantido o direito de continuar pagando menos impostos, como a lei estabelece e como a Constituição preconiza. Então, com isso,
como base de acordo, vamos encontrar a redação. Eu tenho muita confiança de que sejamos capazes de ir negociando ainda esse ano com essa comissão especial que agora tem essa tarefa de em 60 dias produzir um relatório final. Então nós esperamos que esse relatório expresse esse objetivo de forma consensuada. O Simples estará presente, tenha certeza, acompanhando, divulgando e apresentando sugestões. Com certeza. Agora, quando nós falamos de micro e pequena empresa, um outro viés importante é acesso a crédito. O senhor vê a possibilidade, dentro dessa ampla negociação, através dos outros parlamentares que terão um papel fundamental, não só na elaboração, mas todos os outros, o Congresso Nacional inteiro que irá votar, né, e que precisamos ter a maioria para aprovação, possa-se ter mecanismos reais, concretos e ágeis para acesso a crédito para micro e pequena empresa? Olha, os bancos, principalmente os bancos públicos, já têm linhas específicas voltadas para a micro e pequena empresa. Eu, particularmente, defendo que nós deveríamos ter uma lei específica que regulamentasse o crédito para a micro e pequena empresa, a exemplo do PRONAF. Isso. Né? O PRONAF, ele, para determinadas situações, se não me engano, até R$35 mil de financiamento, que pode parecer um pequeno financiamento para os grandes ou os médios, mas para a grande maioria dos nossos empreendedores já é uma faixa que representa... É para a agricultura familiar. Não é para a agricultura familiar. Pois bem, não precisa de garantia, não precisa de aval de terceiros, né? Só esses dois elementos aí, eles já representam um diferencial extraordinário. Então, nós temos, na minha opinião, a necessidade de avançarmos nessa direção. Mas o que foi consensuado é que teríamos que, sem necessidade de uma nova lei agora, discutirmos mais com os bancos para que eles avançassem mais fortemente na concessão de crédito para a micro e pequena empresa. E aí nós irmos acompanhando esse assunto, que é de total importância, porque quando fui diretor do Banco do Nordeste certa vez, tentamos emprestar a um determinado ramo importante das micro e pequenas empresas e nós não conseguimos, porque víamos que havia muita informalidade, havia muita ausência de possibilidade de garantia real, até para quem tinha um prédio, você ia ver, não estava regularizado, a escritura não estava regularizada. É verdade. E esse é o retrato da maioria. Esta é a fotografia real. Se alguém disser, Brasil. não, tem que estar tudo regularizado para tirar, Não você vai está dar dizendo que dinheiro não para vai ninguém. dar. Então nós temos que ter uma situação diferenciada também nesse aspecto, eu concordo com você. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Bem, eu queria agradecer, né, essa grande oportunidade de estar aqui com vocês, falando para esse grande público sobre assunto tão importante. Lembrar que há outras questões que não estão aqui, que não foram aqui faladas, como, por exemplo, uma transição suave entre ser do simples e sair do simples porque cresceu. Hoje não tem essa transição suave, nós estamos também discutindo isso com o ministro, que poderá estar dentro da lei se nós lograrmos construir um desenho aí interessante, tem impactos tributários importantes, isso tem que ser bem estudado e continuarmos avançando aí e agradecendo mais uma vez essa oportunidade. Deputado Pedro Eugênio, nós queremos desejar pleno êxito, muito sucesso, porque, afinal de contas, o seu sucesso nessa empreitada, e claro, do Congresso Nacional e do Executivo será o sucesso de 7 milhões de micro e pequenas empresas na economia formal do Brasil. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!